Salve galera, meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar sobre a segunda reunião da CPI do Covid. Hoje aconteceram coisas muito loucas. Teve uma hora lá que o Renan Calheiros ele saiu pulando por cima do balcão e começou a dar um monte de tapa na cara do Ciro Nogueira. Oxa! Não, mentira, não aconteceu isso não. Mas o negócio foi louco, pegou fogo e eu vou contar pra vocês o que rolou. Então se você não desgrudar o pulo da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades, vai Charlie, puxa a vinheta! Hoje, os 11 senadores que compõem a CPI do Covid acordaram com uma vontade impressionante de trabalhar. Foram aprovados 173 requerimentos. O que é um requerimento? Numa CPI, tudo que eles vão fazer é votado pelos membros da CPI. Eu quero que busquem documentos de tal órgão do governo, eu quero que tragam tais testemunhas, eu quero que averigue o que aconteceu em determinado dia, né? Tudo isso é solicitado através de um requerimento. Esse requerimento é votado pelos membros da CPI, por todos os membros, menos o presidente. E aí, se a maioria vencer, o requerimento é acatado e é feito o que ele determina. O presidente ele só vai votar se tiver empate. Se for um 5-5, o presidente desempata. Do contrário, não. Entre esses requerimentos estão a convocação de todos os ministros que fizeram parte do governo Bolsonaro. Isso não surpreendeu ninguém. O que deixou a gente espantado foi a velocidade com qual eles vão ser convocados. Na verdade, todos eles vão prestar seus depoimentos já na semana que vem. Na terça-feira vai ser o Mandetta e o Taishi, na quarta-feira o dia todinho do Pazuello, na quinta-feira vai ser o Queiroga. Outra pessoa que também foi convocado foi o diretor da Anvisa, o Antônio Torres, que também vai depor na quinta-feira, e isso é muito interessante. Eu tô ansioso para ver todos os depoimentos, com certeza, mas o do Mandetta, que vai acontecer logo na terça-feira, é um dos que tá me deixando mais... Caralho! Por que isso? O Mandetta, ele entrou no governo Bolsonaro bem dentro da linha guedista, assim, de economia. A ideia dele, a principal função do Mandetta ali era fazer de tudo para sucatear o máximo possível o SUS para poder privatizar. Aquela parada, aquela estratégia escusa neoliberal, sabe? De sucatear o serviço público para depois vender para o privado. E o Mandetta, ele tem muito lobby com empresas de convênio de saúde. E para essas empresas é interessantíssimo que o SUS seja sucateado, porque quanto pior for o serviço público de saúde, mais os convênios lucram. É o lucro acima da vida, e o Mandetta veio total no... Raio privatizador! Só que agora, com tudo isso que está acontecendo, o Mandetta quer se desvincular o máximo possível. Ele quer se desgrudar do Bolsonaro o máximo que ele puder. Por vários motivos. Primeiro que é assim, né? O barco do Bolsonaro é um barco furado que está afundando cada vez mais. E segundo, que mesmo que a gente não chegue no impeachment, o Mandetta ele tem intenção de se lançar como presidente ano que vem. Então ele tem que se desgrudar totalmente do Bolsonaro o máximo que ele puder. De todas as convocações, a que menos me deixou interessado foi a do Taishi, porque ele não tem muito o que dizer. O cara não conseguiu pegar nem o Vale Transporte, ele ficou menos de um mês lá no ministério, né? Quando deram o papel pra ele, ó, assina isso aí pra liberar cloroquina, ele falou, não, você tá maluco, vai morrer gente. E saiu fora. Na quarta-feira, o dia é todinho do Pazuello, e eu tô bastante ansioso pra ver o que ele vai dizer. Pra gente descobrir de uma vez por todas se o Pazuello vai ir para abatedouro pelo Bolsonaro ou não. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque agora é uma caixinha de surpresas o depoimento do Bolsonaro, sobretudo depois do que o Fábio Weingarten disse naquela entrevista para Veja. A gente falou sobre isso na semana passada que saiu agora segunda-feira. Eu e o Ed, a gente conversou um pouco sobre isso. Dá uma olhada lá que vocês vão entender melhor se vocês não estiverem por dentro desse assunto aí. Na quinta-feira nós temos o Queiroga, né? Eu não espero nada diferente além do roteiro que o Planalto der pra ele falar lá, porque ele é cupincha total do Bolsonaro, né? Embora esses roteiros tenham se mostrado cada vez que eles aparecem um tiro no pé. Inclusive aconteceu um tiro no pé sem igual hoje, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E me surpreendeu também o Antônio Torres ter sido convocado, o presidente da Anvisa ter sido convocado tão rápido. Eu imaginei que isso ia demorar mais um pouco, eu imaginei que eles fossem esperar para chamar eles depois que se resolvesse
a situação da Sputnik. Porque é o seguinte, a Anvisa, minha gente, ela tá todinha aparelhada, assim como outros órgãos, como a ABIN, como a CONAF, como vários lugares da PF, né? O Bolsonaro, ele aparelhou tudo que ele pôde aparelhar, inclusive a Anvisa, porque ele tá usando a vacina para politizar. A mais recente politização tem sido a crise da Sputnik. Para quem não sabe, é o seguinte, os governadores do Nordeste e o governador do Amazonas, eles se uniram com a ajuda do Lula, tá? O Lula tava lá na negociação também, para comprar vacinas diretamente da Rússia, que é a Sputnik V. Não é a Sputnik 5, tá, gente? É a Sputnik V, porque o V é de vacina, tá? Eles conseguiram uma negociação super maneira lá com a Rússia para comprar a Sputnik. O consórcio conseguiu 37 milhões de doses. O governador da Bahia, o Rui Costa, conseguiu mais 10 milhões, certo? Um total de 47 milhões. E a Anvisa, ela tá empatando para liberar isso daí por várias razões, mas a principal razão é política. Porque a Sputnik, ela já foi liberada em 62 países, certo? Ela tem uma eficiência relativamente grande. Ela foi considerada como uma das melhores vacinas do mundo pela Lancet, que é uma das principais publicações científicas, certo? E a Anvisa, ela tá empatando isso porque o Bolsonaro não quer comprar a vacina da Rússia. Teve até um documento que foi descoberto aí que o governo americano, durante o governo do Trump, pediu para o governo brasileiro não comprar as vacinas da Rússia. Seja como for, existe uma politização nisso tudo. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, deixa uma ideia aí nos comentários, que aí eu faço. Se não, eu não vou fazer. Vocês têm que escrever aí e pedir pra eu fazer, senão eu não vou fazer essa porra, não. Então é o seguinte, né? A gente vai ver o diretor da Anvisa se retorcendo na frente do Renan Calheiros, tentando explicar por que as vacinas não foram liberadas com a rapidez. Não é só a Sputnik, não. Eles também tentaram empatar a Coronavac. Vocês lembram disso? Demorou pra caramba pra Anvisa liberar. E a gente precisa lembrar que 84% das vacinas ministradas no Brasil são da Coronavac. Então, lembra que eu falei sobre as estratégias que, na verdade, se demonstram verdadeiros tiros no pé do Planalto e do Bolsonaro e de sua equipe de fascistas? Pois bem, hoje aconteceu outra. Meu, é inacreditável, vocês não vão acreditar nessa porra. O Jorginho Melo do PL e o Ciro Nogueira, presidente do PP, apresentaram hoje 14 requerimentos. Só que assim, foi descoberto que 7 desses requerimentos, eles foram redigidos na Segov, na Secretaria de Governo. Ou seja, esses 7 requerimentos, eles foram redigidos dentro do Palácio do Planalto. Caralho! Vocês entenderam o que eu quis dizer? Os senadores da CPI, que são da base bolsonarista, apresentaram requerimentos que foram escritos não por eles, mas por gente do governo, por gente da equipe do Bolsonaro. É isso. Enfim, esses sete requerimentos, eles tinham 7 convocações de testemunhas. A Nise Yamaguchi, que é uma médica, cloroquiner. O Francisco Alves, que é um infectologista, cloroquiner. O Bruno Campelo, que é um psicólogo crítico do lockdown. O Paulo Porto de Mello, que é o médico do Hospital Militar de São Paulo. E o João Rodrigues, que é o prefeito de Chapecó. Se vocês não estão familiarizados com nenhum desses 5 nomes, eu só posso lhe dar os meus parabéns, porque significa que você não acompanha a Jovem Pan, entendeu? Mas eles são figurinhas carimbadas que aparecem frequentemente na Jovem Pan, a rádio mais bolsonarista do Brasil. Essa estratégia foi um tiro que saiu pela culatra, porque agora o Senado vai ficar 2 vezes mais atento com qualquer coisa que venha de qualquer senador da base bolsonarista, né? Porque tá clara a interferência do Executivo no Legislativo, tá claro que o Planalto tá querendo interferir no andamento da CPI. Isso é crime, tá, gente? Quando eu digo pra vocês que o tiro saiu pela culatra, o que eu tô querendo dizer é que, assim, cada vez que o governo tenta interferir no andamento da CPI, cada vez que o governo tenta induzir a convocação de testemunhas, cada vez que o governo usa o gabinete do ódio para atacar os membros da CPI, cada vez que o gabinete do ódio usa os seus mecanismos escusos para alavancar fake news, desinformação. Cada vez que ele faz isso,
os senadores perdem qualquer vestígio que ainda exista dentro deles de boa vontade para com o Bolsonaro, sabe? Não que haja muita boa vontade, né? Mas se o Bolsonaro começasse a se comportar, talvez os senadores não pegassem tão pesado. E eles estão pegando pesado. Eles convocaram os 4 ministros para depor na mesma semana, minha gente. Então, o Bolsonaro e sua turminha do barulho que apronta altas confusões, como sempre, está sendo não só objeto, mas também bastante idiota. O Renan Calheiros e o Ciro Nogueira não saíram na porrada, mas eles bateram boca mesmo na CPI por causa desses requerimentos. Porque já estava provado que o negócio veio de dentro da Segov, né? E o Ciro Nogueira ainda queria votar esses negócios. Aí, tipo, o Renan Calheiros virou e falou: Meu, você tá maluco, meu irmão? Qual é que é a sua, parça? Mano, se fosse lá na minha quebrada, maluco, lá em Alagoas, o bagulho é louco, né? Puxar logo a peixeira, mano. Né? Não foi assim. Mas o Ciro Nogueira e o Renan Calheiros bateram boca por causa disso, entendeu? Porque o Ciro Nogueira ainda quis votar os negócios. Um tiro no pé. Cada vez que o Bolsonaro tenta se meter nessa porra dessa CPI, ele só se afunda mais. A maioria desses requerimentos que foram votados hoje, na verdade, eles se referem à busca de dados, né, de informações dentro de órgãos do governo. Porque você precisa de um requerimento para cada coisinha que você quer. O órgão que você solicita essas informações, ele vai fazer o que tiver lá dentro e vai fazer de tudo para não fazer qualquer coisa, sabe? Eles não estão, eles são investigados, eles não vão te dar bala pra você atirar neles. Então você tem que colocar tudo tintim por tintim nesses requerimentos de informação que você quer. E a maior parte desses requerimentos foram essas solicitações. Foram vários, mas eu queria apontar 6 deles, que são os 6 que eu achei mais relevantes pra CPI toda. Eu vou ler cada um deles aqui pra vocês, beleza? 1. Cópia do inteiro teor dos processos administrativos concernente à celebração de contratos de fornecimento de vacinas contra a Covid-19, bem como seus insumos, ainda que não tenham sido concluídos. Eles estão pedindo aqui... O que eles estão pedindo aqui? Eles estão pedindo o andamento da negociação com todas as farmacêuticas que eles concluíram ou não o negócio. Isso inclui a Sputnik, isso inclui a Pfizer, isso inclui a COVAX Facility, isso inclui as que foram concluídas também, a AstraZeneca, a Coronavac, entre qualquer outra vacina que o governo por acaso tenha vindo a negociar, mesmo que a gente não saiba. Esse requerimento ele vai puxar dados e vai revelar coisas de uma coisa que eu já tinha assinalado na terça-feira. Chegou ao conhecimento da imprensa que por 11 ocasiões o governo ele se recusou a comprar vacinas, às vezes até mesmo a negociar, às vezes eles nem respondiam e-mails que as farmacêuticas mandavam, como foi o caso da Pfizer. Isso é o que chegou na imprensa, isso é o que a gente sabe porque chegou na imprensa. Fora todas as outras situações que a gente não sabe, que a gente desconhece. Quantas vezes será que o governo Bolsonaro foi omisso na obtenção de vacinas? 2. Todos os documentos produzidos do Ministério ou sob sua guarda que recomendem, avalizem, incentivem ou tolerem direta ou indiretamente o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, ainda que para uso preventivo da doença ou logo após os primeiros sintomas, inclusive documentos e informações produzidas por aplicativos da informática, como o Tratikov, desenvolvido pelo próprio Ministério da Saúde. Mano do céu. Esse requerimento aqui é um chute no saco. Porque assim, todo mundo sabe que tratamento precoce... Todo mundo, né? Todo mundo menos os bolsonaristas, né? Menos os negacionistas, menos, né, quem é descolado da realidade, sabe que tratamento precoce não é eficiente. Você não vai de achismo quando você está falando de saúde. Você tem que ouvir o que a ciência diz. E a ciência diz que não funciona. Pelo contrário, até piora. Agora, além desse problema todo do coronavírus, da pandemia, a gente também está com uma lista de pacientes esperando transplante de fígado, porque é um dos efeitos colaterais da cloroquina, certo? Então, o governo errou, tipo, absurdamente em recomendar esse tipo de coisa, e a CPI quer tudinho, cara. Me manda todas as vezes que você falou que isso funcionava, todas as vezes que isso era bom, onde você negociou isso, quanto você gastou, cadê essa grana, por que você fez isso? E... vocês lembram do Tratikov? Ele meio que anteviu um diagnóstico, você ia lá, colocava seus dados, falava assim, meu nome é Daniel, eu sou de Ares, tá ligado? Você colocava seus dados lá, colocava o que você tava sentindo e dava enter pro sistema te dar uma resposta. E cara, tipo, o sistema sempre recomendava
ou cloroquina, ou ivermectina, ou Anitta. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Você tá rindo, seu animal? Acabou! Tempo de rir! Né? Tipo, e não importa, né? Foram feitos testes. Foram feitos testes usando os dados de um bebê recém-nascido. O cara falava pra dar cloroquina 3 vezes por dia, mano. Cara, é muito irresponsável, né? E é isso que quer se averiguar, se avaliar e ver aí qual é que foi, mano. 3. Disponibilizar planilha eletrônica contendo registros, data, local, autoridades envolvidas, etc., relativos aos deslocamentos do presidente Jair Bolsonaro pelo comércio de Brasília e em torno do Distrito Federal desde 1º de 3 de 2020. Isso daqui é o seguinte, né? Eles querem o registro de todas as datas, de todos os momentos e de todas as situações que o Bolsonaro aglomerou com as pessoas nos entornos de Brasília. É isso que eles estão pedindo, certo? Eu fiquei espantado com isso aqui, porque quem solicitou essa parada foi o Eduardo Girão, que é da bancada bolsonarista e foi o cara que tentou concorrer à presidência. Foi ele que pediu isso. Por quê, cara? Você é bolsonarista, mano. Tá querendo falar, olha, ele saiu toda vez aqui, né? É a quarentena, cadê? Tá ligado? Um bolsonarista. Será que eu me enganei? Será que o impostor era o Eduardo Girão? Mas nós temos um impostor. Talvez 2 agora. 4. Cópia de todos os documentos e comunicações encaminhadas ou recebidas que relatem a necessidade de abertura de leitos geral de enfermaria ou UTI para tratamento da Covid-19, incluindo qual foi a resposta do Ministério da Saúde às solicitações. Isso se refere principalmente ao estado do Amazonas. Eles querem que as secretarias de saúde informem mostrem documentos, e-mails, qualquer coisa, de todas as vezes que eles pediram para o governo federal ajuda para abrir mais leitos. E qual foi a resposta do governo em relação a isso? Que provavelmente em quase todos os casos foi nenhuma resposta. 5. Apurar a responsabilidade da gestão Bolsonaro no colapso do sistema de saúde na capital do Amazonas. A CPI também solicitou que as autoridades sanitárias estaduais e municipais de Manaus encaminhassem todos os pedidos de auxílio e de envio de suprimentos hospitalares feitos ao governo federal, assim como as respostas que foram recebidas. Isso endossa ainda mais o anterior, mas focando no Amazonas, porque o fato determinado da CPI envolve a gestão de saúde pública no estado do Amazonas. Esse item deu uma treta do Renan Calheiros, né? Mas dessa vez foi com o Omar Aziz e com o Eduardo Braga, né? Que eles são senadores lá do Amazonas. Aziz e o Braga, eles queriam que essas informações fossem solicitadas somente às autoridades estaduais e não às municipais. Eu achei curioso isso, porque mostra que eles não estão querendo comprar treta com o prefeito de Manaus, que é o David Almeida, do Avante. Isso faz sentido porque é o seguinte, em 2022, o Aziz ele encerra o mandato dele lá como senador. Então ele vai ter que fazer uma outra candidatura. Ou ele vai ter que se lançar como senador, ou, como algumas pessoas têm cogitado, talvez ele se lance como governador. O Amazonas, o maior polo populacional dele é a cidade de Manaus e seus entornos, entendeu? E o prefeito, em qualquer estado, mas em estados assim